Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar o que é acne. Acne é uma doença inflamatória que acomete a nossa pele. Segundo estudos epidemiológicos mostrados pelo Ministério da Saúde em uma portaria em 2015, ele nos mostra que cerca de 80% de adolescentes e jovens adultos entre 11 e 30 anos são acometidos pela acne. A acne também é uma doença multifatorial, ou seja, ela pode ser desencadeada por vários fatores, como alterações hormonais, alimentação. O estresse também pode causar acne, o uso de alguns medicamentos e o uso de cosméticos inadequados. Antes de falarmos o que é acne e como são as suas características, vamos falar um pouquinho sobre a pele. A pele recobre toda a superfície externa do nosso corpo. É considerada também o maior órgão do nosso corpo. Ela possui diversas funções, como proteção contra o calor, micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, nos protege também contra toxinas, ajuda na regulação da temperatura corporal, ajuda na excreção e absorção de substâncias, por exemplo, os medicamentos. Existem medicamentos de uso tópico para ser aplicado diretamente na pele. Então, uma das funções da nossa pele também é absorver estes medicamentos. Além disso, a nossa pele também ajuda na síntese da vitamina D e também detecta sensações cutâneas. A nossa pele é basicamente dividida em duas camadas. A epiderme, que é a camada mais superficial, ela é a camada mais externa e mais fina também. E a derme é a camada inferior e a camada mais espessa. Aqui nesta imagem, a derme está representada de rosa, essa faixa rosa, e a epiderme está representada pela faixa amarela e essa faixa bege também. Então, essas são as duas camadas da nossa pele. A epiderme, ela é basicamente constituída de células que produzem queratina. Queratina é uma proteína dura, rígida, que ajuda na proteção da pele. Então, basicamente, cerca de 90% de todas as células da epiderme são os queratinócitos, essas células que produzem queratina. A epiderme ela pode ser subdividida em 4 ou 5 camadas. 4 camadas é na maior parte do nosso corpo e 5 camadas é na palma das nossas mãos e na planta dos nossos pés. Essas áreas, essas regiões, são regiões de mais atrito, então por isso possuem 5 camadas, mas o restante do nosso corpo são apenas 4 camadas a epiderme. Mas nós vamos falar aqui apenas de 2 camadas. A primeira camada é a camada basal, esta camada onde eu estou apontando aqui. Essas células são células cúbicas e que têm a função de fazer a divisão celular, ou seja, é a partir dessas células que novas células de queratinócitos são formados. A partir da formação desses novos queratinócitos, eles vão empurrando as células mais antigas para cima. À medida que essas células vão sendo empurradas para cima, os queratinócitos vão perdendo núcleo e vão acumulando queratina em seu interior. Então, quando chega aqui nesta camada, que é a camada córnea, a camada mais externa, mais superficial da epiderme, os queratinócitos eles já estão achatados, planos, sem núcleo e rico em queratina.
Nesta outra imagem aqui, dá para a gente observar melhor. Esta aqui é a camada córnea, estes aqui são os queratinócitos achatados, planos, sem núcleo, né? Células sem núcleo e ricas em queratina. E à medida, então, que vai surgindo novos queratinócitos a partir da camada basal, essas células vão sendo empurradas para cima e vão se desprendendo. Essas células que estão se desprendendo aqui é o que nós conhecemos como células mortas. A derme, a camada mais espessa, ela é rica em colágeno, elastina, fibroblastos, que são células que produzem o colágeno. É também uma região, né, uma camada vascularizada. Tem vasos sanguíneos chegando aqui, diferente da epiderme, que não é vascularizada, não tem circulação sanguínea aqui na epiderme, só na derme. E é a derme que tem a função de estruturar, dar elasticidade e firmeza para a nossa pele. Além disso, eu tenho outras características na derme, como a presença de pelo, glândulas excretoras, como a glândula sebácea, que produz e excreta o óleo, a glândula sudorípa, que é essa glândula aqui, que secreta o suor. A glândula sebácea, ela sempre fica junto com o folículo piloso, pois é no ducto do folículo piloso que ela libera o seu óleo, o seu sebo. Agora que nós já vimos, conhecemos um pouquinho da função da pele, nós vamos falar de alguns fatores externos que influenciam na pele, ou seja, que podem prejudicar a função da nossa pele. Eu trouxe aqui 4 exemplos: a poluição, radiação solar, excesso de esfoliação e a epilação, mais conhecida como depilação. Como então que a poluição pode afetar a saúde da nossa pele? Com a ação da poluição, a nossa pele fica mais suscetível, ou seja, pode ter mais facilidade para desencadear processos inflamatórios, como a acne, por exemplo, através da obstrução dos poros. Então, a poluição pode obstruir os poros e levar a esses processos inflamatórios. Além disso, o excesso de poluição a longo prazo também pode interferir no nosso envelhecimento, pode nos causar um envelhecimento precoce. Radiação solar. Como então que a radiação solar pode afetar a saúde da nossa pele? As duas principais radiações solares que podem afetar a nossa pele é a radiação UVA, vou escrever aqui para vocês, é a radiação UVA e a radiação UVB. A radiação UVB, ela atinge a camada mais superficial, podendo causar manchas e também queimaduras na nossa pele. Já a radiação UVB, ela tem a capacidade de atingir camadas mais profundas da nossa pele. E ela pode levar ao fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento precoce através da radiação solar. No caso, a radiação UVA. Essa imagem aqui deste senhor foi um estudo que fizeram em Chicago, onde analisaram as características clínicas, né, deste senhor. Este senhor,
Nesta foto ele tinha 59 anos e ele relata que trabalhou 28 anos de caminhoneiro. Então, como vocês podem perceber, este lado da face dele, que era o lado que ficava exposto às radiações, está bem diferente do lado direito da face dele, né? Nós podemos ver aqui um envelhecimento nessa fase. E esses estudos concluíram, né, que este envelhecimento foi decorrente das radiações solares, né, em que esse senhor foi exposto ao longo desses 28 anos, né, devido à profissão. Outro fator que é importante nós citarmos aqui é o excesso de esfoliação. Nesta imagem aqui, eu repeti a mesma imagem para vocês para mostrar, né, a camada córnea. Vamos lembrar da camada córnea que eu falei anteriormente, que ela tem os queratinócitos pavimentados, ricos em queratina, e nós temos as células mortas se desprendendo aqui também da camada córnea. A esfoliação é importante porque ela vai retirar, a esfoliação vai retirar essas células mortas aqui da pele. Só que se eu tiver um excesso de esfoliação, ela vai retirar também parte desta camada córnea. E isso vai ser prejudicial para a nossa pele, porque a camada córnea, ela tem a função barreira, ela impede a entrada de micro-organismos na nossa pele. Ela impede a entrada de micro-organismos na nossa pele. Então, se eu faço uma esfoliação e retiro parte desta camada, eu vou estar prejudicando a função barreira da nossa pele. Essa camada, então, a camada córnea é muito importante. Ela vai impedir a entrada de micro-organismos, toxinas e vai impedir também a saída de água das camadas inferiores. Então, o excesso de esfoliação pode prejudicar parte dessa barreira, deixando a nossa pele mais susceptível também. Outro fator externo também é a depilação. Quando eu retiro o folículo piloso, essa área fica exposta e susceptível também à entrada de bactérias, fungos. Por isso, é tão importante o uso de produtos antes da depilação, produtos corretos, antes da depilação e após a depilação. Antes da depilação é necessário fazer a higienização da pele, para evitar esta contaminação. Já após a depilação, é necessário fazer o uso de produtos calmantes, para evitar irritações aqui na pele, e também esses produtos não podem ter a característica comedogênica. O que é isso, comedogênico? É que obstrui esses poros. Se eu uso um produto depois da depilação que obstrui os poros, principalmente na face, eu vou estar favorecendo o surgimento da acne. Agora vamos falar sobre a acne. São 4 fatores que contribuem para o desenvolvimento da acne, e um desses fatores é a oleosidade. A glândula sebácea, que nós já falamos anteriormente, que fica na derme,
glândula sebácea, que está aqui na derme, região mais espessa da nossa pele. Essa aqui é a glândula sebácea e ela fica acoplada a um folículo piloso. Essa glândula, ela produz uma substância oleosa chamada sebo, que faz a lubrificação do folículo piloso e faz a impermeabilização da pele. Então, este óleo, além de beneficiar o pelo, ele também impermeabiliza a pele e ajuda na proteção cutânea. Então, nesta imagem aqui, vocês podem ver a glândula sebácea, o folículo piloso. Este amarelinho aqui é o sebo na superfície e o sebo no ducto também da glândula sebácea. Então, a oleosidade produzida pela glândula sebácea é um dos fatores que promovem o desenvolvimento da acne. Outro fator também é a hiperqueratinização, ou seja, é a renovação celular, que eu falei lá anteriormente. Essa renovação celular acelerada produz muitas células células mortas que vão se desprendendo, e o excesso dessas células se desprendendo aqui junto com a oleosidade pode obstruir este poro. Quando ocorre então a obstrução deste poro, o sebo começa a acumular aqui neste folículo. Nós podemos ver aqui nessas duas imagens, nesta de cima, o sebo se acumulou, e quando o sebo se acumula e não tem nenhuma camada de pele recobrindo, esse sebo fica exposto. Então, ocorre uma oxidação no sebo, e nós podemos observar isso, então, como cravos pretos. Eles são chamados de comedões tecnicamente. Já quando eu tenho a obstrução do óleo do sebo, ele é recoberto por uma fina camada de pele, nós podemos observar na pele os cravos brancos, que é conhecido tecnicamente como comedão fechado. Então, recapitulando, o excesso de oleosidade e o excesso de células mortas podem obstruir a passagem do sebo pelos poros, pelo ducto, né, do folículo piloso, e essa obstrução pode levar ao surgimento de cravos. Quando eu tenho uma película recobrindo, é o cravo branco, e quando este sebo está exposto, ele sofre oxidação e eu tenho então o cravo preto. Quando acontece este acúmulo de sebo no folículo, este ambiente se torna propício para a colonização de bactérias. As bactérias, elas se alimentam, utilizam o sebo e os restos de células mortas como substrato. Então, quando ocorre a colonização dessas bactérias, começa então um processo inflamatório, a acne inflamatória. Anteriormente, o cravo branco e o cravo preto é a acne não inflamatória. E agora, já aqui com essas lesões, né, com a presença da bactéria, são lesões inflamatórias da acne. Então, eu vou ter as espinhas, né, que são as pústulas, eu vou ter as pápulas também. Quando esse processo inflamatório se intensifica, se agrava, ele se estende por toda a derme, e aí nós podemos observar na pele lesões, nódulos e cistos.
como nessa imagem aqui. Toda vez que eu tenho uma inflamação na pele, eu preciso, após essa inflamação, ter um reparo tecidual. Durante esse processo de reparo tecidual, falta colágeno, eu tenho cicatrizes atróficas. As cicatrizes ficam deprimidas e nós observamos na pele como os furinhos. Já quando eu tenho excesso de colágeno reparando toda essa área que teve uma inflamação, que teve uma lesão, quando eu tenho excesso de colágeno, eu tenho as cicatrizes hipertróficas, são as cicatrizes que ficam mais elevadas. Então, nestes casos aqui, são os casos mais graves da acne. E é importante lembrar também que toda acne inflamatória pode levar ao aparecimento de cicatrizes. Por isso, é importante orientar, né, todo mundo que tem esse tipo de acne, a acne inflamatória, buscar auxílios, cuidados o quanto antes, para evitar, né, o transtorno de cicatrizes. As cicatrizes, elas possuem tratamento, existe sim tratamento, mas são tratamentos difíceis. É necessário muita persistência e paciência e às vezes associação de técnicas para conseguir então um resultado satisfatório nessa cicatriz. Mas então quem tem a acne inflamatória deve sim cuidar e buscar auxílio para evitar esses tipos de lesões. Eu gostaria de mostrar para vocês também que a idade pode influenciar muito na oleosidade da nossa pele. E por isso, então, que em cada faixa etária eu tenho um comportamento diferente da pele e um comportamento diferente da acne também. Nas crianças, a glândula sebácea ela é praticamente inativa e muito pequena. Por isso, eles possuem, né, aquela pele lisinha, sem acne. Quando a criança, né, o adolescente, perdão, entra na fase da puberdade, começa a ter alterações hormonais. Os hormônios andrógenos começam a aumentar os níveis de hormônios andrógenos, e esses hormônios andrógenos, eles estimulam as glândulas sebáceas. Então, no caso dos adolescentes que estão na puberdade, as glândulas sebáceas elas se desenvolvem, sendo assim, começa a ter uma maior produção de sebo. Por isso, então, a acne é tão intensa na maioria dos adolescentes. À medida também que nós vamos envelhecendo, a glândula sebácea ela vai perdendo também um pouco da sua função. Então, por isso também que a acne em idosos não é comum, porque a glândula sebácea nesses casos não estão tão ativas. Resumindo, a acne pode ser inflamatória e não inflamatória. As lesões não inflamatórias são os cravos brancos e os cravos pretos. Já as lesões inflamatórias da acne são as pústulas, pápulas, nódulos e cistos. Além disso, são 4 os fatores fisiopatológicos da acne, fatores que contribuem para o desenvolvimento da acne, como o excesso de oleosidade, a hiperqueratinização, o excesso das células mortas, também a colonização das bactérias, são fatores que ajudam no desenvolvimento da acne, e por fim, devido à colonização das bactérias, a inflamação. Muito obrigada, continue nos acompanhando, porque teremos muitas informações por aqui.